Duas opções de custo-benefício para quem está começando a pedalar. TSW Ride ou Odd Hacker Sport? Qual das duas vale mais a pena? Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, dentre as marcas nacionais, a Odd é uma das maiores, a TSW vem logo atrás. Se a gente for analisar, as duas marcas têm modelos de entrada, modelos para quem está começando a pedalar. E aí surge a dúvida, são modelos muito semelhantes. O que vale mais a pena? A TSW Ride ou a Hacker Sport? Vamos conferir? Vamos dar uma olhadinha de perto para ajudar vocês nessa escolha. Bom, o quadro das duas bikes aqui é o mesmo. A gente tem um alumínio 6061, porém com uma pequena diferença. Enquanto a nossa Hacker Sport aqui vai ter o cabeamento todo externo, parte do cabeamento da Ride já é interno, Isso modifica no fato de que o cabeamento interno ele tem um pouquinho mais de durabilidade, e ainda deixa uma estética um pouco mais bonita, mais agressiva para a bike. Porém não é todo o cabeamento, como vocês podem ver aí é só parte dele. O ângulo de direção das duas bikes aqui é semelhante, de 71 graus para ambas. Isso te dá uma posição de pilotagem um pouco mais conservadora. Como ela é uma bike que visa o uso mais de entrada, o uso mais urbano até mesmo, então ela não precisa ter uma posição de pilotagem tão agressiva. Esse ângulo na Odd se mantém, outros modelos vão manter o mesmo padrão. Já na TSW a gente tem algumas diferenças em relação a outros modelos. Falando então de suspensão, A Odd se utiliza de uma suspensão da marca Zoom. É uma suspensão não seriada, inclusive ali não vem nenhuma informação dizendo que ela é Zoom, apenas Odd mesmo. Porém vocês podem notar que essa informação está atrás da canela traseira. Ela é uma suspensão com 100 mm de curso, que não te oferece trava, Ela não tem nenhum sistema de acionamento, porém tem um ajuste de preload. É importante citar que ela é uma suspensão com as canelas, a parte interna de alumínio, então isso te gera um pouco mais de durabilidade e mesmo sendo uma suspensão um pouco mais simples, ela vai corrigir um pouco dos defeitos do terreno. Já no caso da TSW Ride, a gente vai ter aqui uma suspensão da marca Mozo, também sendo de 100 mm de curso, também não te oferece o sistema de trava, então a gente tem um ponto equivalente nas duas bikes aqui. Agora vamos falar então da transmissão. Então aqui a gente vai ter algumas diferenças sim, Ambas as bikes te oferecem 21 velocidades, sendo 3 coroas na frente por 7 coroas na traseira. Porém a gente nota algumas diferenças particulares em cada bicicleta. Enquanto a Hacker Sport te oferece um câmbio traseiro Shimano, o modelo dele é um Turley TY500, que ele é um câmbio um pouquinho melhor, se a gente for fazer uma comparação direta com o T200 que a gente vai ver aqui na Ride. Então, como vocês podem notar, até esteticamente a gente já consegue perceber. E não só isso, Questão de funcionalidade e questão de apertos e ajustes que são necessários serem feitos com o câmbio da Odd, a gente vai ter um pouquinho mais de vantagem. Já o câmbio dianteiro é da mesma família. Lembrando então que a série Turley, ela possui 3 variações, O TZ estaria no meio. Então a gente vai ter o TZ300 na Hacker e o TZ500 na Ride. Então são câmbios que se equivalem na dianteira. O pé de vela das duas bikes aqui é o mesmo, Ele é utilizado um Turner 301, que vem a ser 42, 34 e 24 dentes, para ambas as bicicletas, com o braço de 170 mm de tamanho. As empresas estão optando por utilizar esse pé de vela que não tem aquela grade de proteção externa, que acaba deixando a bike com um visual um pouquinho mais agressivo, um visual mais de mountain bike mesmo. Acaba caindo um pouquinho aquele conceito de bike urbana que a gente via no passado. Então, falando dos passadores, a gente tem uma diferença, Enquanto na Hacker aqui a gente tem um EF500, na Ride a gente vai ter o EF41. O da Hacker Sport, ele tem uma manete de alumínio. Então, caso tu venha ter uma queda, isso vai te prevenir com que aconteça de quebrar com mais facilidade. Já no caso da Ride, é uma manete de nylon, então um pouquinho mais simples, que pode vir a quebrar sim. Ambas as bikes se utilizam do sistema de rosca, nenhuma das duas ainda trabalha com o sistema de cassete. Porém, a gente também tem uma diferença em relação à roda livre que foi utilizada aqui. Então, a roda livre da Hacker Sport é uma TZ500, porém com um sistema de Mega Range, que isso diz que ela tem 14, 32 dentes no último cog. E já no caso da Ride, a gente vai ter um TZ500, porém não sendo da versão Mega Range. Então ele vai ter 14 e 28 dentes. Então a Odd se utiliza aqui de uma roda livre um pouco maior, gerando um pouco mais de conforto para o ciclista, principalmente para o ciclista iniciante, que vai acabar optando por utilizar essa marcha um pouco mais leve. Em relação a freios, ambas as bikes se utilizam do freio a disco mecânico, nenhuma das duas se utiliza do sistema de freio hidráulico. Inclusive a informação que a gente obtém de ambas as empresas que são bikes de uso urbano, Então elas não são indicadas para trilhas mais pesadas, que é onde tu vai realmente ter mais necessidade desse recurso que é o freio hidráulico.
Ambas aqui então têm rotores de 160 mm com um sistema de parafuso. Aqui no caso da Odd a gente vai ter uma pinça que é genérica, e no caso da Ride a gente tem uma pinça da marca X-Time, que é uma marca que a própria TSW distribui, né? Então muitos componentes que se utilizam nas bikes TSW são dessa linha, né? X-Time. Os cubos aqui então também são genéricos. Na Odd a gente não tem essa informação no site, mas a gente pode ver aqui que ele é um cubo que não tem marca. Ele é um cubo de 32 furos e esferado. Já no caso da Ride, novamente, a gente tem os cubos da marca X-Time, que é a linha da TSW, também de 32 furos, também sendo esferados. Ambos então são com um sistema de parafuso para comportar o rotor que já é parafusado nele. Então, falando de aros, a gente tem uma melhora em relação à Hacker Sport. Ela se utiliza de aros da marca Alex Rims, inclusive são os mesmos aros de outras linhas também. Já no caso da Ride, a gente vai ter os aros da marca TSW. Falando de pneus, a gente tem pneus muito semelhantes. A Odd utiliza pneus da marca Kenda, modelo 29 por 2.10, enquanto a TSW se utiliza de modelos Arisium, modelo 29 por 2.10 também. Sempre quando eu falo de pneu nos vídeos, eu sempre cito que é uma peça que vai ser substituída naturalmente, né? Porque é uma peça que vai gastar. E aí sim, tu tem a opção de daqui a um pouco escolher um pneu um pouco melhor. Então esses pneus não são tão indicados para uso em trilhas, até porque eles não são tão largos, né? Então eles não vão te dar tanta aderência assim, eles são mais para estradão mesmo. Então, novamente, né? Algo que tu pode vir a fazer um upgrade aí futuro. Bom, vamos falar então dos componentes. Então a Odd se utiliza aqui de componentes todos eles de alumínio, né? O guidão dela é um guidão de 640 mm de tamanho, com uma mesa de 90 mm de tamanho total e 7 graus de inclinação. Já no caso da linha da TSW, a gente também se utiliza de guidões de peças de alumínio, tá? Novamente da linha X-Time, com o guidão da Ride sendo um pouco maior, 740 mm. Para quem está começando, isso pode sim causar uma diferença. O tamanho do guidão ele pode ser ajustado de acordo com o tamanho das escápulas do ciclista. Porém, se o guidão é curto, tu não tem como deixar ele maior, tu vai ter que fazer a substituição. Já no caso da TSW, que oferece um guidão maior, tu tem a opção de diminuir ele se caso necessário. Então sim, aqui a gente tem um ponto bem positivo. O suporte do guidão aqui ele é de 80 mm de tamanho e 7 graus de inclinação. Então ambos aqui são bastante semelhantes. Parte de canote, parte de banco, selim, também são bem semelhantes, né? Ambas as duas trabalham com canotes de alumínio, com um sistema de blocagem. No caso da Hacker, a gente tem um selim genérico, né? Um selim um pouco mais macio, mas é um selim genérico. E no caso da Ride, a gente tem um TSW, que é vazado. É um pouquinho melhor aparentemente. Novamente, selim é uma coisa muito particular. Antes de dar continuidade então no vídeo, eu já vou fazer um convite para vocês. Vocês estão gostando do nosso material, estão gostando dos nossos vídeos, deixem um like aí, façam a inscrição, ativem as notificações, muito importante para nós. Show? Vamos lá então. Bom, vamos falar então do peso, né? Um item bem importante. No caso da Hacker, a gente vai ter aqui 14,5 kg de peso, sendo ela produzida em 3 tamanhos, 15,5, 17 e 19. Já no caso da Ride, ele é de 14,2. Então ele vem a ser um pouquinho menor em comparação com a Odd Hacker Sport. E ela é produzida no 15, no 17 e no 19 também. Importante citar que ambas as duas não têm produção do tamanho 21. 21 que atende ciclistas de maior estatura. Então ambas as duas empresas nos informam, né, que para quem está iniciando não é necessário ter o tamanho 21, como a prática dela não é uma prática esportiva, é uma prática de uso urbano. Falando de valores, tá? Odd Hacker Sport 2.499, TSW Ride 2.399. A gente tem uma diferença de R$100 de uma bicicleta para outra. Se justifica na utilização de alguns componentes de um modelo para outro. O que é importante a gente analisar nessa questão do valor? Aqui na Hacker a gente vai ter componentes um pouquinho melhores, como o câmbio traseiro ali que a gente não pôde notar, como os passadores que a gente também pôde notar. Porém, e nada fica devendo no caso da Ride, ela também é uma bike boa, com um câmbio um pouco mais simples e com um modelo de passadores que a TSW opta por utilizar aqui um pouco mais simples também. Porém, como a proposta das duas bikes é de uso urbano, de uso um pouco mais simples, elas vão atender sim e atender bem, tá? Para quem quer começar, para quem quer ter aquela experiência de uso, é muito importante não investir tanto, né? Num primeiro momento eu acho que entra muito nesse aspecto, tu não precisa sair gastando um valor muito alto para realmente saber se tu vai gostar ou não do esporte. Claro, é natural que as pessoas façam uma compra de uma bicicleta um pouco mais simples no começo e depois venham a fazer um novo upgrade e daí sim trocando por uma bike um pouco melhor.
Mas conheço muita gente que se utiliza da Hacker para poder fazer pedais longos e atende muito bem, assim como a TSW. Então tá aí, basicamente era essa a análise que a gente queria fazer hoje. Novamente, né, a gente nunca chega aqui na escola dizendo o que é melhor. A gente gosta de elencar as informações e deixa para vocês decidirem. Inclusive eu já vou deixar um convite então, deixem nos comentários aí o que é melhor, a Hacker Sport ou a Ride na opinião de vocês. Show? Aproveitando então, para quem não sabe, né, para quem não segue ainda, a gente tem o nosso canal no Instagram, onde lá a gente deixa informações diárias a respeito do mundo da bicicleta, os nossos bastidores, nosso dia a dia. E também, essas duas bikes aqui foram cedidas pelo nosso apoiador, que é a Benet Bike Shop. Se vocês forem entrar em contato com eles, como está aparecendo no contato aqui, vocês podem utilizar o cupom Vim Pela Escola, que vocês vão ganhar um atendimento bem especial e ainda vão ganhar um desconto. Fechou, galera? A análise de hoje era essa. Espero ter ajudado vocês. Valeu!